pessoal, vamos ver aí o livro Mil Pássaros. Esse título é Mil Pássaros Voando pelo Céu, ou Mil Pássaros, né? Pelo Céu. É o título do livro que vocês ganharam. Então vamos fazer uma leitura: Mil Pássaros pelo Céu. Esse é o título do livro. E começa logo aqui, né? Dizendo assim, ó. Na cidade pequenina, por nome de Passaredo, mil pássaros pelos céus voam sobre o arvoredo. Piam, cantam, assoviam, gorjeiam, chiam, charreiam, modula, trina, tintilam, suspira, gritam, parreiam. Cardeais e beija-flores, camanchirras, colibris, pichochós e tico-ticos, azulões e bentivis, pitacilgo, canarinho, pica-paus e juriti. Mais um dia, que surpresa! Os pássaros se juntaram, todos na praça da igreja, e para longe voaram. O povo pergunta: o que aconteceu? Para onde se foram? Voando no céu? Não voltam? Que coisa! Que grande tristeza! Sem eles no espaço, se acaba a beleza. Pergunte aos sábios, chame os professores, convoque os mestres, consulte os doutores. Então procuraram o doutor Andrade, o sábio mais sábio daquela cidade, que logo dispôs a estudar o caso com boa vontade. O doutor Andrade, o sábio mais sábio daquela cidade, com blocos de notas e uma caneta, com muita ciência e uma luneta, imediatamente no seu balão partiu para cumprir a sua missão. Depois de estudar com todo cuidado, de observar e de ter julgado, voltando para a terra, peremptório, foi logo afirmando ao auditório: vou já fazer o meu relatório. Cidade de Passaredo, 1900 e tal, tenho a honra de dizer que já descobriu o mal que aflige toda a cidade numa tristeza geral. Saibam, vossas excelências, cada coisa tem seu par. Não há futebol sem bola, não há pé sem calcanhar, as flores têm seu perfume, os peixes têm seu mar, os passarinhos precisam de sons que vivem no ar. Em toda a nossa cidade, já não se ouve canções, uma música nas praças para alegrar corações. Toquemos, portanto, nossos instrumentos, que os pássaros voltam em poucos momentos. Então um jovem, sem esperar, seu violino pôs-se a tocar, e um cavalheiro trouxe ligeiro seu rabecão, e com violino
logo tocaram linda canção. E o saxofone veio chegando, entrou na música, harmonizando, e veio o tambor com sua baqueta, e veio a flauta e a clarineta, veio a viola, veio a trombeta e veio o bumbo com seu som rude. E os sons suaves do alaúde, trazendo ao povo muita alegria e a esperança de um novo dia. Pouco a pouco, as aves foram voltando e a música que tocava cada vez ia aumentando, acompanhando a alegria dos passarinhos chegando. E agora nesta cidade, por nome de Passaredo, 1000 pássaros pelo céu voam sobre o arvoredo. Sanhaçus e quero-queros, tizil, tiês, tesourinha, patativas e bicudo, pardais, chupins, coleirinhas, gaturamos, curióis, rolas, pombos e andorinhas. E assim termina a história com muita e grande alegria. E a gente estamos de volta para observar o nosso texto. O nosso texto ele fala, o título do texto é 1000 pássaros. Por onde? 1000 pássaros pelo céu. E esse texto ele nos chama a atenção para uma situação bem interessante. Vamos iniciando aqui o texto, ele nos mostra que havia o quê? Que era uma cidade, né? Era uma cidade pequenina, mas ali 1000 pássaros pelo céu, eles voavam sobre os arvoredos e cantavam. O texto nos mostra que eles cantavam, que eles gritavam, que eles, né, faziam aquela harmonia, aquela orquestra dentro daquela cidade. E de repente um dia os pássaros se juntaram e foram embora. Então tem uns pontos aqui bem interessantes. Primeiro que os pássaros eram um instrumento que fazia um bem para aquela cidade. Eles alegravam as pessoas daquela cidade. É tão tal que quando os pássaros vão embora, as pessoas sentem aquela falta. Onde estão os pássaros? Porque foram embora. E aí você entra nesse contexto, e o texto nos chama a atenção que muitas pessoas só valorizam as boas coisas quando perdem. Aconteceu aqui. Quando os pássaros foram embora, que pararam de cantar, que pararam de fazer aquelas músicas, que cantavam junto, era como se fosse uma música, né, ali natural. Só que os pássaros observaram que quando eles estavam fazendo isso, fazendo bem, as pessoas não estavam ligando, não estavam dando atenção, não estavam contribuindo também, ou seja, não estavam seguindo o mesmo passos que eles faziam. O texto ainda mostra para a gente que o doutor Andrade, quando ele vai fazer a pesquisa, que ele vai investigar, ele percebe que os pássaros estavam também sentindo falta da contribuição. Ou seja, não é só o professor que tem que dar a aula. O aluno, ele também tem que participar para que haja a harmonia entre as duas situações.
O ensino e a aprendizagem precisam ficarem juntos, precisam estarem juntos, um harmonizando com o outro, um ensinando e o outro aprendendo. Não importa de que forma, né? Nós vimos que o quão faltou, o quão é difícil a gente estar nesse sistema diferente de ensino-aprendizagem. Muito difícil. Tivemos que nos readaptar, buscar meios, nos esforçar, mas aí o professor está fazendo a sua parte. E o aluno, será que está fazendo a dele? E a família, será que está fazendo a dela? Tudo isso que nós temos hoje, o que aconteceu para mostrar para muita gente, que só dão valor quando perdem. O quanto fomos prejudicados, né? Principalmente os alunos, na questão de aprendizagem. Esse ano vai se refletir lá na frente. Algumas pessoas vão procurar esses pássaros que voaram. Esses pássaros aqui da história, ele está representado como os conteúdos que não foram aplicados de forma presencial, de uma forma mais aconchegante, né? Esses pássaros aqui representam essa situação que nós estamos vivendo. Observe que o professor, o investigador, o doutor, eles começam a ver de que forma tem, de que forma vai ser feita para que os pássaros voltem. E as pessoas, quando observam isso, e vê que e agora o que é que nós vamos fazer? Então chama aí os mestres, os diretores, os professores, né, para que possam nos ajudar. E quando aconteceu a situação, nós nos propomos a ajudar os mestres, os professores, os doutores, todos numa só luta para ajudar a recuperar o que estava se perdendo. Os pássaros que foram embora teriam que voltar. E de que forma? Nós não tínhamos como nos aproximar um do outro, até por uma questão de lei, questão sanitária, questões que nós não podíamos fazer. Mas, de um estudo geral, fizemos essa forma de dar aula remota. Que você, aluno, era o fator principal nessa decisão. Porque nós estávamos fazendo isso pensando em você. Olha, muitos municípios não fizeram o que foi feito em Araçoiaba, em outras cidades aí. Certo? Conheço um município que não fez uma aula remota. O professor recebeu, mas não fez nenhuma aula remota. Não houve essa conexão que nós buscamos entre o professor e o aluno, a proximidade com a família. E que em muitos casos foram rejeitadas por não entender. O que nós estávamos tentando fazer era que os pássaros eles voltassem. Ou seja, aquilo que você estava perdendo não fosse embora. E nós demos os instrumentos corretos a ser tocados. Fizemos aulas ao vivo, vídeos, enviamos atividades, né? Conversamos com as famílias, buscamos a melhor maneira de fazer com que esses pássaros eles não voassem tão alto a ponto de que a gente não pudesse recuperá-los. Então vamos continuar tocando esses instrumentos da aprendizagem. Esses instrumentos que precisam agora ser afinados, que precisam agora ser melhorados, que precisam agora trocar de pele, que precisam agora ser acochados, né? Pegar as chaves e acochar os parafusos para que quando se tocar o som se ouça melhor. Está aqui nessa lição, nesse Mil Pássaros, um entendimento educacional
de, de um professor que, ao observar isso, observa também a situação do dia a dia. Então, tem algo querendo lhe fazer o bem, valorize. Tem algo, né? Tem alguém, ou seja, aquilo que te faz o bem, aquilo que busca te fazer o bem, valorize. Ande de mãos dadas, caminhe, certo? Aos mesmos passos, com aquele instrumento que pode fazer o bem. Porque amanhã, quando você procurar o pássaro que foi embora, e você não vir mais o cantar dele, você vai sentir a falta. Você vai dizer, eu deveria ter ouvido mais aquela música daquele passarinho, aquele cantar, né? Então, veja que não é só um pássaro, é um conjunto. A gente vê que havia beija-flores, tico-ticos, pica-paus, né? Outros e outros canarinhos, andorinhas e outros pássaros. Então, observe, não é só uma pessoa que estava tentando, ou que está tentando te colocar no caminho correto. É um conjunto, né? Um conjunto de pessoas que estão lutando para que a educação ela continue infiltrada, sendo levada até você. Então não perca. Quando alguém quiser, quando alguém quiser te fazer o bem, valorize. Entenda, amanhã é um outro dia. E de repente, se passou o tempo, eu não valorizei, os pássaros foram embora. E agora eu vou ter que correr atrás para recuperar. Olha, é muito melhor correr na frente do que correr atrás. Correr na frente, você vai ter um tempo de descanso. Você vai poder dar uma paradinha, né? Tomar aquele ar livre, ter aquele alívio na sua alma, porque quem corre na frente chega primeiro. Então, quando a gente corre atrás, vai estar sempre cansado, tentando chegar, e aí o prejuízo é maior. Essa lição ela é muito interessante, pessoal. Ela é muito interessante. Vamos para uma página aqui bem legal, né? A gente vê aqui, ó, que nessa página ele diz o que é que eles faziam. Olha, eles piam, eles cantam, assoviam, gorjeiam, chiam, modulam, trinam, tiram, quer dizer, suspiram, gritam. É isso que nós estamos fazendo hoje. Tentando te dar um norte, tentando cantar uma música que te chame a atenção. Estamos fazendo isso. Estamos cantando de todas as formas, buscando meios para que você tenha essa harmonia, para que você tenha esse conjunto de regras na aprendizagem para a sua vida, certo? E observe que, veja, aqui, ó, quando ele fala, ó, não era só, que eu falei, não era só não, aqui a gente tinha cardeais, beija-flores, cambachirras, colibris, pichachote, tico-ticos, azulões, bem-te-vi, pitacil, canarinhos, pica-paus e juritis. Observe que é um conjunto, não era só um, até porque o título diz, eram 1000 pássaros. 1000 pássaros. Então, esses pássaros que hoje cantam para você aprender, que você tem que seguir o ritmo, né? Porque vai chegar um momento de ir embora. Vai chegar um momento de sair. Você ficar tão distante desse conhecimento, tão distante desse aprendizado, que você não consegue mais trazer os pássaros de volta.
nos mostra aqui na outra página, ó, bem tranquilo aqui para a gente ver, ó, que, olha, de tanto fazerem isso, e foi passando os dias, e um certo dia, pegou todo mundo de surpresa, né? Se juntaram todos lá e foram embora, e foram embora. E as pessoas começam a ter esse medo, começam a perguntar como foi que isso aconteceu. Eu estava tão certinho, eu estava fazendo tudo tranquilo e de repente foram embora. Significa que o tempo ele vai passando, a oportunidade vai chegando e se você não presta atenção, ela vai embora e aí você não consegue mais alcançar. A oportunidade ela passou, certo? Então aquela oportunidade que as pessoas tiveram aqui de cantar, de prestar atenção, né, os pássaros estavam fazendo, eles, assim, de acordo com o texto, eles não valorizaram e aí acabaram perdendo, né? Então, algumas pessoas perguntam, né, quando é que vai voltar às aulas? Não é algumas pessoas, muitas mães e muitos alunos perguntam, quando é que vão voltar a ter as aulas nas escolas? Né? Ter as aulas nas escolas. Eu digo, bom, isso vai depender muito dos instrumentos que estão sendo tocados. E qual foi a indicação aqui dos instrumentos? Olha, é preciso ter higiene, é preciso seguir protocolos sanitários, é preciso que as pessoas mantenham um distanciamento social, é preciso que as pessoas usem máscara, é preciso que as pessoas lavem as mãos com água e sabão e utilizem o álcool em gel. Foram os instrumentos que foram colocados para a gente, para que possamos obter esses pássaros de volta. Vamos ter que ver esses instrumentos que estão aí, né? Esses instrumentos que foram colocados de forma, você quer ter de volta as aulas presenciais. Essa lição é muito, muito forte. É uma lição que a gente precisa ter esse entendimento. Olha, você quer ter as aulas de volta, ou seja, os pássaros de volta, vocês vão ter que seguir essa regra. Vocês vão ter que seguir. E o que, o texto nos diz aqui? Para ter esse, né? Para você ter, aí chama lá, vamos chamar as pessoas agora. Né? Quando aconteceu, né, no nosso mundo essa situação, foram pesquisar, né? Quem? Os sábios. Né? Pergunta aos sábios. Chame professores, convoque mestres, consulte doutores. Né? Então procuraram lá um professor, né, o homem mais sábio daquela cidade, que foi estudar o caso. Ou seja, houve um estudo primeiro, certo? Se analisou primeiro o que estava acontecendo para poder se tomar as decisões. Não se toma decisões sem haver um estudo. Então, aquele homem, né, o texto nos mostra que ele fez um estudo aprofundado e entendeu, né, fazendo todas as suas observações, né, e fez lá um relatório e levou para o povo. E aqui ele mostra, né, ele mostra claramente que para que as pessoas, ele descobriu ali que havia um certo mal, e para que a cidade voltasse a ter essa alegria na qual faltou quando os pássaros foram embora, era preciso que eles, né, vissem a precisão. Ele diz, olha, saiba, Vossa Excelência, cada coisa tem o seu par. Ou seja, mais uma vez, uma não funciona sem a outra. Certo? Não funciona. Não adianta dizer que tem um professor e não tem um aluno. Não vai funcionar. Tem um aluno e não tem um professor. Não vai funcionar. Por quê? Cada coisa tem seu par. Não há futebol sem ter a bola.
pode ter juiz, para nós estar todo mundo lá no campo, não tem a bola, não tem jogo. Vai jogar sem a bola? Vai chutar um outro? Não vai, né? Então aí não é mais jogo de futebol, certo? Não é mais uma partida de futebol. Então, não há pé sem calcanhar. Olha lá, o calcanhar está lá, se tirar teu pé, acabou, né? Então, não há pé sem calcanhar. As flores têm seu perfume, cada uma seus perfumes diferentes. Então, observa que aqui ele vai dando, ó, os peixes têm o seu mar. E aí ele coloca, os passarinhos precisam de sons que vivem no ar. A partir do momento que os passarinhos, você vê que alguns passarinhos, se você colocar ali um rádio e coloca ali, ele começa ali, ele não acompanha, mas ele fica ali, né, treinando o seu cantar. Então ele teve ele estudou e em toda a nossa cidade já não se ouve canções, uma música nas praças para alegrar corações. Então toquemos, portanto, os nossos instrumentos, que os passos voltam em poucos momentos. Observe que aqui nós ainda estamos tocando os nossos instrumentos. Nós arrumamos outros instrumentos diferentes para tocar, para que não perdessem todos os pássaros. Para que eu não perdesse todos os pássaros como professor e você também não perdesse todos os pássaros como na condição de aluno. Certo? Na condição de aluno. Então, ele nos deixa aqui bem, né? A gente vê que aqui há uma aceitação. Então, aceitação é dito porque devemos fazer para que não perdessem os pássaros de vez, para recuperar os momentos perdidos. Veja, para recuperar os momentos perdidos. Então vai haver momentos, certo? Família, aluno, vai haver momentos em que você vai ter que se usar, vai ter que pegar o seu instrumento, e o seu instrumento hoje é a leitura, é pegar um livro, é fazer as atividades, é correr atrás de aprender. Então essa lição ela é muito, mas muito forte, e você precisa entender esse pensamento que nós temos quanto a esse livro Mil Pássaros, no entender desse simples professor aqui, o professor Luiz, é que existem meios, né? Existem vários instrumentos que devem ser tocados para que haja um aperfeiçoamento, para que ali você tire esse, vai aprender através desse instrumento. Esse vai aprender através desse instrumento. Até porque cada uma pessoa, ela quando vai crescendo, ele vai demonstrando para a gente que tem um talento em certa área. Tem gente que é um excelente pedreiro, tem gente que é um excelente professor, tem gente que é um excelente médico, certo? Então, vai se demonstrando, tem gente que é um excelente pintor, um excelente artista plástico. Então, vai se definindo as suas características e o seu, e o seu talento quanto profissional que ele é. Então, a gente vê que quando há essa aceitação, né, da pessoa dar o primeiro passo, aí o outro já entende, né? Veja, eu faço a minha parte, eu começo, mas eu preciso também que alguém venha junto comigo. E a educação, ela fez, né? Deu a ideia, né? A gente sabe que quando eu estou falando de educação, estou falando no geral, né? Vamos agora trabalhar com aulas remotas com nossos alunos. E pega um instrumento e começa a fazer, mostrar como é que é. O outro já vem com o outro e assim vai se harmonizando e vai conseguindo, né? Pouco a pouco, porque quando veja aqui que ele fala na canção, ele fala do violino, do rabecão, né?
tocando as canções, aí veio um saxofone, né? Entrando na música, harmonizando. Veja que vai, e assim, né? Veio o tambor, com sua baqueta, veio a flauta e a clarineta, veio a viola, veio a trombeta, veio o bumbo com seu som rude, né? Mas observe que é uma questão de andar junto, ter essa harmonia, né? Veja que veio trazendo a para o povo daquela cidade, né? Trazendo ao povo muita alegria e a esperança de um novo dia. Nós estamos nesse contexto, a esperança de um novo dia, um novo momento, um novo normal. Teremos que nos adaptar quanto professor e quanto aluno. Precisamos tocar os instrumentos na mesma harmonia, no mesmo tom, tocando a mesma música com instrumentos diferentes, o mesmo caminhar. Então essa lição é muito importante, tá certo? Quero aqui parabenizar a pessoa que escolheu o livro, o texto, de muita importância, dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. A autoestima diz, pouco a pouco, as aves foram voltando. E a música que tocava, cada vez ia aumentando, acompanhando a alegria dos passarinhos chegando. Observe que, pouco a pouco, nós estamos retornando, né? Não vai ser de uma vez, nós temos algumas restrições. Essas restrições, ela vai nos guiar, mas aqui existem regras, né? Mas pouco a pouco nós vamos adentrando para voltar à nossa vida num novo dia, num novo normal, certo? E agora, nesta cidade por nome de Passaredo, 1000 pássaros pelo céu voam sobre o arvoredo. Avençanço, quero-quero, beija-flor e outros pássaros, né? Aqui começam a dar uma nova paisagem, uma nova roupagem a esta cidade. Vai acontecer também os nossos instrumentos tocados de forma igual, tocado no mesmo tom, tocando uma música, a mesma música, a música do ensino, aprendizagem, nós vamos dar uma nova roupagem. Mesmo que seja com instrumentos diferentes, mas é a volta para um espaço escolar. A volta em que nós isso vai ser pouco a pouco, certo? Existem outros contextos aí, pregados justamente com o Conselho Nacional de Educação, que demonstra que 2021 vai ser um ano de maratona educacional, mas que as aulas elas sejam colocadas de forma prazerosa e que esse livro ele nos mostra que a harmonia que temos entre o ensino e a aprendizagem, ele precisa ser tocado no mesmo tom, precisa ser tocado na mesma direção, na mesma harmonia, que nós, como professores, somos esses tocadores, nós somos esses músicos que vamos harmonizar, mesmo com instrumentos diferentes, mas tocaremos a mesma música. Essa é a minha opinião sobre essa minha visão. Não é opinião, é minha visão, é o meu entendimento. Tirando aqui essa parcela, né? Essa parcela de aprendizagem quanto a um texto tão importante quanto esse. Certo, minha gente? Então, fique com Deus, observe a leitura que foi feito aqui e eu sei que vai ter pessoas que terão visões diferentes. Talvez pode até
ter visões negativas, mas professor, ele vai em busca do positivo. Ele vai em busca, porque para tudo em nossa vida existe os, o início, os meios e os fins. Tá? Então, fique com Deus, Deus abençoe e continue nessa missão, que é investigar e ver qual instrumento que você, como mestre, professor, como sábio, como doutor nesse processo educacional, você tem para ajudar a nossa educação brasileira. Porque algumas pessoas até pensam, mas eu sou de Araçoiaba, por exemplo, eu sou de Igaraçu, eu sou de Itamaracá, e eu ensino lá na, na área rural de tal município. Ei, não existe isto. Amanhã o seu aluno que mora lá na área rural, ele vai ser um professor para ensinar. E se ele tem uma boa base, vai ser responsabilidade sua. Se ele tem uma base ruim, também vai ser responsabilidade sua. Deixa eu dizer outra coisa. Às vezes as pessoas dizem assim, mas existe a família. O papel de formação, cidadão, de formação educacional, essa é nossa. A família tem que dar educação familiar, a disciplina familiar com a família. Agora, educação pedagógica, essa que o aluno precisa aprender, essa é nossa. E dizer mais uma coisa, buscar a aprendizagem. Para buscar essa aprendizagem, não existe idade, nunca é tarde, nem para professor, nem para aluno, nem para pai de aluno, para ninguém. Buscar a aprendizagem é sempre muito importante para a vida de cada um. Ok? Fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.